Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Botucatu na TV, o especial que celebra a expansão da TV Unesp em sinal aberto em Botucatu e Itapeva. Para começar, eu te convido a conhecer o trabalho do Centro de Pesquisa e Produção de Animais do Instituto de Biotecnologia. O centro cria animais de laboratório seguindo rígidos protocolos éticos e sanitários estabelecidos por órgãos federais. A matéria foi exibida em setembro de 2020. Vamos ver. Este é o Laboratório Integrado de Farmacologia Celular e Molecular da Unesp em Botucatu. Aqui são investigados os mecanismos relacionados à fertilidade dos homens. Os pesquisadores buscam estratégias farmacológicas que permitam desenvolver tanto contraceptivos masculinos quanto tratamentos para a infertilidade. E todas as pesquisas são feitas com camundongos. O uso de animais nos nossos projetos é fundamental. Todos os nossos projetos de pesquisas desenvolvidos aqui no laboratório envolvem modelos animais. Então, como um modelo animal é uma condição experimental na qual a gente mimetiza uma situação que acontece na natureza. E isso nos permite, então, a partir de mimetizar esses eventos naturais, num ambiente controlado do laboratório, entender como aquele mecanismo, aquele evento é controlado e, assim, ter pontos chaves que nos permitam fazer intervenções por meio de compostos, drogas, fármacos, para inibir e controlar aquele evento. Sem os animais, os estudos não poderiam ser desenvolvidos, mas há um controle bastante rigoroso para esse uso. Antes de serem iniciados, os projetos são avaliados por um comitê de ética e só têm continuidade após aprovação. Já os animais precisam atender a critérios bastante rígidos estabelecidos por órgãos federais. Os animais de laboratório, eles têm que ser produzidos e mantidos nos mais altos padrões de qualidade e rigor científico. Inclusive, desde o ambiente onde eles nascem, ao transporte para cá, onde eles são mantidos, para que a gente tenha, então, um animal com baixíssimo nível de estresse e ideal para a utilização naquele experimento. Nós temos que ter esses animais totalmente controlados quanto inclusive a certos micro-organismos que eles podem carregar. É por isso que a universidade decidiu ter um local para concentrar a criação desses animais e oferecer suporte aos estudos que são desenvolvidos. Os camundongos usados em pesquisas na Unesp, como os que vimos no laboratório do professor Eric, são produzidos aqui no CPPA, o Centro de Pesquisa e Produção de Animais do IBTEC. Mas por conta de normas rígidas de segurança, a gente não pode avançar por aquela porta onde essa produção ocorre. A Silvia é a médica veterinária responsável pelo CPPA e conta que aqui são produzidas essas 3 linhagens de camundongos. Mas, diferentemente desses exemplares, os animais que serão destinados à pesquisa precisam ficar em um ambiente controlado, com acesso restrito de funcionários. Nós atendemos aos protocolos de biossegurança, né, e de boas práticas de laboratório para que eles sejam produzidos em condições ideais de temperatura, umidade, luminosidade, fotoperíodo, né, que sejam compatíveis com a biologia do animal, né? Então, nós mantemos os animais em condições adequadas, em um ambiente controlado, com ar filtrado, ração esterilizada, água filtrada e esterilizada, cama que é fornecida para os animais esterilizada, os artigos de enriquecimento ambiental, enriquecimento alimentar, tudo que for ser utilizado tem que ser tudo esterilizado. Antes de entrar na área limpa, né, os funcionários têm que tomar uma ducha antes e depois de mexer com o animal, colocar o uniforme esterilizado, se paramentar totalmente com touca, máscara, luva pro pé, óculos de proteção, bota lavada e desinfetada. E os materiais são esterilizados em autoclave ou esterilizados quimicamente.
Ela também explica que os animais só são fornecidos quando não há outro modelo alternativo e na quantidade exata para evitar excedentes. Para isso, é preciso um planejamento minucioso com os pesquisadores antes que a produção inicie. A partir do momento em que o professor me manda uma requisição de animais, né? Ele tem o cadastro atualizado aqui no centro, ele faz a requisição de animais, macho, fêmea, de qual linhagem que é, e a expectativa para quando que ele vai precisar desses animais. Daí eu faço o planejamento. O que eu vou fazer? Formar as matrizes, né? E considero o período de ovulação dos animais, período de gestação e amamentação. A partir dessa data que eu tenho, vou saber por uma planilha, né, assim, quando é que eu vou ter esses animais desmamados e o número de machos ou fêmeas que são necessários para a pesquisa dele. Aí eu envio para ele um e-mail dizendo que os animais estarão disponíveis para a expedição no dia tal, na data tal, né? Os animais são sempre acompanhados de atestado sanitário assinado, né? São livres de patógenos, né? Clinicamente saudáveis. E certificação, né, que são exames que são feitos rotineiramente para comprovar que eles são realmente SPF, e da guia de trânsito animal. É uma atividade muito complexa. É uma atividade que exige uma cadeia de passos extremamente cuidadosos e que não pode romper nenhum desses protocolos. Então seria difícil você não ter concentrado num único local essa produção. Então foi isso que foi feito. Então os animais, eles são produzidos dentro de um critério técnico e eles são expedidos para toda a Unesp. Então, com isso, você garante uma diminuição do custo de produção, uma eficiência no processo e a distribuição é de uma forma tranquila, feita por toda a Unesp. Então, toda semana, veículos das unidades da Unesp vêm até aqui pegar os animais que estavam programados. Por que Botucatu? Porque Botucatu já tinha uma tradição de produção de animais. A gente tem um outro biotério aqui no campus, que produz animais convencionais, não destinados à pesquisa. Então, aproveitando toda essa massa crítica e esse grupo de técnicos, a reitoria decidiu construir esse outro prédio aqui em Botucatu também, aproveitando esses expertise que já existiam no campus. Além de atender todas as unidades da Unesp, o CPPA também recebe encomendas de outras universidades e é a Fundunesp que faz o gerenciamento da compra dos animais. Ela gerencia todos os recursos, ela estabelece normas para o uso desse dinheiro e com isso a gente consegue fazer uma manutenção autossustentável do IBTEC. Então todos os animais que são produzidos, eles cobrem o custo de produção e geram um pequeno recurso que faz com que a gente tenha como investir no IBTEC, não onerando tanto a administração central. Todas as atividades do IBTEC estão ligadas à PROP, né? Existe uma comissão central de biotérios da Unesp que nos dá uma assessoria e o pró-reitor de pesquisa, com seus assessores, nos ajuda a fazer toda essa gestão desse recurso e até prever quais tipos de animais é necessário produzir, novas linhagens. É graças a esse trabalho que as pesquisas da universidade são desenvolvidas com o rigor científico necessário para gerar conhecimento básico. Essa produção que o CPPA nos garante, ela permite que nossos resultados sejam fidedignos, reprodutíveis e usando um número menor de animais e que coloca a Unesp dentro de um ambiente de universidades que fazem pesquisas com animais de laboratório num alto rigor em nível internacional. O CPPA tem importante atuação nas pesquisas que são desenvolvidas pela Unesp e também oferece suporte aos estudos de instituições parceiras. E agora nós vamos falar de uma importante conquista para a universidade. A Unesp em Botucatu terá uma fábrica-escola para o desenvolvimento e produção de biomedicamentos usados em pesquisas clínicas. O projeto tem o financiamento do Ministério da Saúde e vai contribuir para que novas tecnologias farmacêuticas cheguem até a sociedade. A reportagem foi ao ar em junho de 2021. Vamos assistir.
A fábrica, antes de tudo, é um projeto universitário, né? Então, ela é tida também como uma fábrica escola, para que a gente propicie a formação de nossos alunos de graduação e pós-graduação nessa área de biotecnologia. Além disso, ela vai atuar como uma organização via contrato para desenvolvimento e produção de lotes pilotos para ensaios clínicos e pré-clínicos validados pelas agências regulatórias. Ela tem por finalidade principal levar os medicamentos descobertos, possíveis moléculas candidatas descobertas na bancada do laboratório até a prateleira da farmácia. E para isso, para você descobrir, desenvolver e disponibilizar no mercado, no meio disso existe o chamado Vale da Morte, que é onde o projeto em geral para na identificação e caracterização da molécula candidata. O Vale da Morte é um problema mundial, ele vem sendo levantado já há alguns anos, né, pelas principais revistas científicas como um grande gargalo que existe na produção de medicamentos. Porque até então, o comportamento do pesquisador era o seguinte: ele descobria a molécula, ele identificava, caracterizava, patenteava e colocava à disposição da agência de inovação. Isso não no Brasil, no mundo todo. E o que acontece? A agência de inovação é que teria a obrigação de achar uma empresa que quisesse desenvolver o produto. Esse conceito está exaurido, não é mais viável, porque poucas empresas se candidatam a desenvolver produtos. Então, qual é a nova proposta educacional para os próximos pesquisadores, que é o que as revistas do mundo inteiro estão publicando? O indivíduo identifica a molécula, caracteriza, né, desenvolve a molécula, né, faz os ensaios clínicos, registra, e ele, em geral, um aluno de pós-doutorado ou doutorado, ele abre a sua empresa, startup, e se torna um microempresário. Com isso, ele gera riqueza para o país. Esse é um mercado que a gente chama das CDMOs, né, que são aquelas empresas que desenvolvem a tecnologia farmacêutica e preparam os lotes pilotos, extremamente competitivo e necessário no mundo, né? A gente está vendo a importância cada vez mais de estruturas como essa no país, agora na pandemia, que o Brasil tem que importar as IFAs das vacinas para fazer a fabricação própria aqui no país. Com uma estrutura dessa, nós podemos gerar tecnologia para produzir as IFAs no país, por exemplo, né? Nessa questão da vacina que está todo mundo bastante por dentro. Então, não existe outra estrutura como essa na América Latina, com exceção do México, pela sua proximidade com os Estados Unidos. Então, a gente acredita que, assim que estiver em pleno funcionamento, nós vamos atrair multinacionais do ramo farmacêutico para produzir seus insumos conosco. O CEVAP hoje está preparado para atuar em toda a timeline do desenvolvimento de um novo medicamento, que começa desde a sua descoberta de uma molécula-alvo, né? Você testa várias moléculas e escolhe aquelas chamadas candidatas. Essas passam por um processo de pesquisa e desenvolvimento para que a gente encontre a melhor formulação, por exemplo, para ela. Feito isso, a gente parte para os ensaios pré-clínicos exigidos pelas agências regulatórias para o registro desse novo medicamento. Aprovado nessa fase pré-clínica, que são ensaios in vitro e também em animais, a gente parte para os ensaios clínicos, que também estão em alta devido a toda essa questão das vacinas da Covid. Então, são ensaios de fase 1, 2 e 3, onde nós testamos a segurança, principalmente, desse novo produto, o ajuste da sua melhor dose de eficácia e a sua eficiência, né, para ver se realmente funciona numa população maior. Então, hoje o CEVAP está preparado para atuar em toda essa escala do desenvolvimento de um produto. A fábrica vem para somar no sentido de que nós seremos capazes também de produzir esses protótipos. Nós já temos alguns equipamentos que já foram adquiridos para fazerem parte dessa nova estrutura
da fábrica. Esses equipamentos, um deles está aqui atrás, né? É um cromatógrafo de alta eficiência e processa grande quantidade, né, de material. E então nós já temos vamos dizer assim, um parque de equipamentos que podem ser transferidos para nova fábrica que terá uma área limpa, que a gente chama, né, só para processar produtos para pesquisa clínica do tipo 3, que é uma exigência da Anvisa de que o produto envasado seja produzido dentro das boas práticas laboratoriais. Esse é um gap que nós temos no Brasil e isso atrasa por anos, às vezes décadas, que um produto seja aplicado. Então, essa é a visão extraordinária que os pesquisadores tiveram e obtiveram, né, um projeto aprovado pelo Ministério da Saúde, né, da ordem de 11.600.000 reais, que estão disponíveis e com mais uma contrapartida da Universidade de 2 milhões. Nós encontramos esse projeto, por isso a gente abraçou a causa, não só porque conhecia, nem apenas porque a gente é médico, é da área de saúde, mas porque esse projeto tem algumas dificuldades e que a gente fez uma força-tarefa para facilitação. Primeiro foi a liberação da área, né, que aqui na nossa Faculdade de Ciências Agronômicas, que é uma área tombada pelo patrimônio histórico. Então nós tivemos que agir intensamente, né, e tivemos apoio do CONDEFAR nisso, que é quem cuida disso, e nós tivemos, logo no final de janeiro, essa aprovação. E daí teremos que correr contra o tempo, né, porque só então os engenheiros da Caixa Econômica, a engenharia responsável, foram fazendo os ajustes, né, de planilha para se chegar a um valor e a um modelo final, vencendo todas as pendências com a Caixa, para que isso possa entrar em licitação. Então, hoje nós estamos na fase da reunião da comissão de licitação. Então, muito em breve, publicamente haverá um edital dessa ordem, né, 13.600.000, para a construção dessa fábrica. Está tudo pronto, projeto, as autorizações em qualquer nível. Então a gente acredita que talvez no final do ano que vem, um pouquinho mais, nós tenhamos no Brasil a primeira fábrica de medicamento, né? Então isso é extremamente importante para a soberania nacional, para a independência da pesquisa. Isso trará benefícios para a ciência, benefícios de royalties para a Unesp. Eu considero um projeto absolutamente estratégico. Ele também vai disputar, né, agora num grande edital da FAPESP, né, que é a formação de centros de ciência e desenvolvimento, também postulará um apoio da FAPESP para que isso possa haver investimento em estudos, em bolsistas, em pequenos equipamentos, para incrementar também esse projeto. Mas nesse aspecto a Unesp está na frente. E está na frente porque tiveram pesquisadores que pensaram um pouco à frente. E nós, como reitoria, além da grande satisfação de oferecer isso para a sociedade brasileira, tivemos o prazer de apoiar fortemente esse projeto. Eu acho que a Unesp está de parabéns. A fábrica de amostras de biomedicamentos para pesquisa clínica é um projeto inédito no Brasil e será construída no CEVAP, o Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos. Com a unidade, a Unesp passará a integrar o complexo industrial da saúde no país. O Botucatu na TV fica por aqui. Você pode rever este programa e todo o nosso conteúdo no canal da TV Unesp no YouTube. Esta é a TV Unesp, o nosso compromisso é com você.